Estamos ao vivo aí nessa transmissão da primeira live, né? A gente pode chamar assim, essa transmissão ao vivo do site Centopeia e Centopeia TV. E a gente está inaugurando aqui hoje um quadro novo que se chama Conto de Encontro, né? É uma brincadeira também em referência a um outro programa nosso no site Centopeia e na Centopeia TV que se chama Ponto de Encontro. E no Ponto de Encontro a gente fala sobre filmes. Aqui no Conto de Encontro a gente vai falar, obviamente, como o nome diz, sobre contos, né, de literatura, contos da literatura brasileira, contos da literatura universal. Eu sou Evandro Duarte, sou um dos editores do site Centopeia, que também conta com a participação dos historiadores Ângelo Bilésimo e Tiago Mazzutti, e vai participar aqui dessa nossa primeira livre também o jornalista, né, assim como eu, também jornalista, o Elisandro Duarte. Né? Nós somos irmãos, eu sou Evandro Duarte e vou chamar agora aqui para participar dessa primeira live o Elisandro. Vamos adicionar ele aqui. Então, Elisandro, como eu estava falando aqui, né, um pouquinho antes de tu chegar, tu já estava acompanhando aí, a gente vai falar hoje sobre um conto, né? E a gente escolheu para inaugurar, não por acaso, o conto O Cobrador, né, presente nesse livro, que não por acaso também se chama O Cobrador, né, do Rubem Fonseca, um livro lançado em 79, que mais ou menos ali foi o início da carreira, né, de grande contista que se tornou o Rubem Fonseca, né? E esse conto, O Cobrador, ele isso não foi escolhido por acaso, ele é um conto com uma forte visão social, assim, principalmente, eu acho que até talvez a questão da desigualdade social ele chame mais atenção sobre um certo ponto de vista, obviamente, né, que isso cada olhar de cada leitor influencia nessa análise, mas sobre um certo ponto de vista talvez ele é mais sobre as desigualdades do que sobre a própria violência que ele faz questão de exercer o tempo inteiro, esse personagem, né? Então, eu queria que tu desse pelo menos umas palavrinhas iniciais aí, rapidamente, né? Depois a gente vai falar mais sobre o Rubem Fonseca, mas que tu desse só uma ambientação aí do Rubem Fonseca para a gente já entrar aí direto na análise do conto do Rubem Fonseca, O Cobrador. No Rubem Fonseca, acho que evidentemente a gente começa dizendo a fatalidade, né, que ele faleceu agora, no dia 15 de abril passado, e até em função de todo esse problema da pandemia tal, não teve a ver diretamente com a questão da pandemia, ele sofreu um infarto, foi levado para o hospital, mas acabou não resistindo. Ele tinha 94 anos, né, quer dizer, é uma vida bastante longa nos dias de hoje, assim, e durante muito tempo ele escreveu. Na verdade, algumas biografias, alguns textos biográficos dele dizem que desde os 4 anos de idade ele já tinha esse desejo, essa vontade de ser escritor. E ao longo do tempo, evidentemente, ele acabou desempenhando algumas funções como executivo de multinacional, que era para dar uma estabilidade financeira para que ele, de fato, pudesse se dedicar ao ofício dele, que ele considerava escrever. E também... Os escritores brasileiros, né? Esse fato de ter uma segunda profissão que basicamente sustenta, ela que sustenta a profissão principal do escritor, que é escrever, né? Permite o luxo dele ser escritor, né? E daí também o que é muito importante na biografia do Rubem Fonseca, embora também seja uma informação assim de grande conhecimento, é que no início dos anos 50 ele teve uma atuação como policial, né? Ele foi comissário de polícia no Rio de Janeiro, não foi um período muito longo assim, mas foi um período muito marcante para ele e fez ele ter esse contato muito íntimo, muito próximo com essas pessoas desse mundo e também desse submundo, né? Os agentes da lei e, na contrapartida, as pessoas que são fora da lei. Talvez por isso, aliás, e evidentemente por isso, os textos dele têm tanta riqueza de detalhes, tanto do ponto, vamos dizer, legal, das pessoas que são as autoridades, também quanto do ponto de vista marginal, que é quem tenta burlar a lei, né? Dito isso, claro, ele tem uma série de livros, ele teve livros que foram, na verdade, o livro Feliz Ano Novo, que também é de contos, foi um livro que foi proibido pela ditadura, enfim, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes escritores brasileiros dos últimos 100 anos, sem a menor sombra de dúvida. E
agora entrando um pouco aí, já que a gente fez esse apanhado geral aí do Rubem Fonseca, a gente vai falar um pouco mais dele depois. Falando do cobrador, né? Essa história do cobrador, ela é marcante, ela é o último conto desse livro, né? Que é o livro inaugural, né? Que esse conto sai pela primeira vez, como eu falei antes, em 1979. E ele é um personagem muito marcante. E ele é tão marcante que ele não precisa nem ter nome, né? O personagem não é, em momento algum, alguém cita o nome dele, nem ele mesmo, porque como é ele que narra a história, né? Inclusive a maioria dos contos desse livro aqui são narrados em primeira pessoa, né? A gente tem até um outro personagem que as pessoas, talvez por algumas circunstâncias, conhecem fora da literatura, que também aparece nesse livro aqui, é o Mandrake, né? Que virou uma série estrelado pelo Marcos Palmeira na TV fechada. E esse personagem aqui do cobrador, a gente não sabe muito qual é o passado dele, assim, né? Ele já começa cobrando as coisas. E que coisas que ele cobra? Basicamente tudo o que a sociedade não ofereceu para ele, né? E, assim, das coisas mais grosseiras, para a gente falar, assim, de sexo a drogas, ao que for, bebidas, ao que for, um atendimento médico, né? Já que ele começa justamente indo fazer um tratamento num dentista ali, porque ele está com gente podre, né? Ele até fala dessa situação e ele sempre ri dessa situação. Isso que é engraçado, ri de como a sociedade não deu bola para ele. E ele vai cobrar também ao longo do tempo. Ele fica cobrando essas coisas que não foram oferecidas para ele, né? E o interessante, né, nessa narrativa, eu acho, é que ele, em algum momento, ele tem que ter algum desfecho, né? Como no caso aqui não é um desfecho propriamente do fim do personagem, a morte, ou, sei lá, o envelhecimento dele narrando isso, é uma personagem que é mais ou menos o lado dele feminino, né? Que é uma personagem que também ela é desiludida com a vida, e inclusive uma das primeiras coisas que ela fala para ele é que ela quer se matar, né? Então, assim, é um confronto entre um cara que quer cobrar tudo e uma pessoa que já não tem mais nada a perder, né? Eles acabam se confrontando mesmo no início, né? Ele mesmo não quer muito contato com essa mulher, mas ele acaba entendendo nela uma cara metade, se é que a gente pode chamar assim, né? E aqui, obviamente, no texto do Rubem Fonseca, principalmente nesse conto desse livro aqui, eu analisei, pelo menos na minha leitura, assim, me pareceu ser uma coisa que o Rubem Fonseca ele é um cara que, pelo menos nesse conto, né, eu estou falando, ele é um cara que ele não liga muito para a descrição visual da cena, né? Ele não, assim, não é que ele não ligue muito, é que ele dá valor mais ao entendimento do texto da cena. Então a gente talvez a gente se encante mais com a visceralidade do texto dele do que propriamente em criar essa cena na cabeça, né? Como grandes autores de narrativas, por exemplo, fazem, né? De best-sellers, né? De ficção ou tipo o Dan Brown, por exemplo, né? Dan Brown é um bom exemplo desse tipo. Ele é um cara que ele faz bastante descrições de ambientes e é focado na narrativa, né? Então, tu cria esse cenário na cabeça, tu tenta criar por minúcias esse cenário. E aqui, nesse conto, parece que não importa muito, assim, não interessa muito a cor da pele das pessoas, não interessa muito tu criar uma imagem mental. Ele até descreve isso meio que en passant. Eventualmente, né? Mas é interessante isso. Eu acho que talvez aí para a gente abrir uma linha aí de análise sobre esse conto, a gente pode focar nisso, assim, nesse confronto dele, que tem que ter algum tipo de desfecho, como eu falei, ele não é bem exatamente um desfecho, mas ele é um clima, assim, que é essa personagem feminina, essa personagem que por acaso se chama Ana, e ele diz que é a Ana palindrômica ou algo assim, que é um palíndromo, né? Que é um palíndromo, é quando a gente lê a palavra igual de trás para frente, né? Como se lê de frente para trás, de trás para frente, né? Então, toda essa narrativa agressiva dele, assim, até meio grosseira mesmo, ela vem, como tu falou aí, desse período dele aí nas ruas, né? Como policial, mas também tem um lado dele jornalista muito, muito marcante, assim, né? Dá para ver que ele é um cara... inclusive aqui, né, em trechos aqui, principalmente
mais no final, inclusive, ele usa elementos assim bem claros. Ele coloca assim, notícia: o governador vai se fantasiar de Papai Noel. Então, assim, há um entendimento do jornalismo bem marcante aí na obra do Rubem Fonseca, para somar todas essas qualidades de escritor que ele tem, né? Eu fiz alguns apontamentos sobre essa questão dos meios de comunicação, que, na verdade, todo esse conto, ele tem um olhar muito crítico a vários meios de comunicação, a praticamente todos, principalmente na década de 50, né? Aliás, no século passado, principalmente, que a gente, claro que não tinha internet, ainda não tinha as mídias sociais, então, os veículos mais tradicionais, mas eu até pontuei, falar isso um pouquinho mais tarde. Aí o que eu queria, dando continuidade nisso que tu já abordou, eu até separei aqui alguns tópicos que ele diz que é o que ele cobra, né? E entre eles tem meia, cinema, xarope, sapato, casa, dente, sexo, comida e cobertor. Então, a gente percebe a primeira coisa que a gente percebe claramente é como isso está ligado à sociedade de consumo, né? A gente vive numa sociedade de consumo onde uma grande parte das pessoas acha que só é alguém, só se torna um cidadão ou só tem alguma relevância no momento que tu está consumindo, no momento que tu está viajando, no momento que tu está sendo um elemento ativo, né, nesse mundo capitalista, né? Então, todos ou a grande maioria dos itens que ele quer cobrar, dialoga diretamente com essa questão de insumos básicos da nossa vida tradicional. Talvez até alguns deles a gente nem precise, mas a própria sociedade nos instiga a tê-los. E é curioso a gente perceber que não existe entre esses itens nada de algo extremamente caro. Ele não almeja viajar para algum outro lugar, ele não almeja um hotel 5 estrelas, uma piscina na casa dele, nada. Ele quer coisas básicas, coisas pequenas, coisas que realmente fazem parte do dia a dia do cidadão e que ele se vê afastado. E nesse momento é muito bacana, é muito, muito simbólico essa frase que ele fala, só rindo, quando o dentista pergunta para ele lá... Várias vezes, né? Isso, essa frase... Essa frase várias vezes, só rindo, em vários momentos do conto ele repete essa frase. Essa frase vai se repetir muito, e é muito bacana quando ela aparece a primeira vez que o dentista pergunta, como é que tu tá com esses dentes podres aí, sabe? Tipo, o que tu pensa, o que tu tem na cabeça para ter uns dentes podres assim? E aí ele fala só rindo mesmo, né? Como que uma pessoa que se encontra totalmente marginalizada, fora do acesso a uma comida decente, às condições de saúde decente, a própria alimentação decente, como é que uma pessoa assim vai poder ter uma dentição adequada, né? Então, literalmente só rindo, assim, para pensar nesse caso, né? E aí, ainda, né, nesse começo de live, eu queria pontuar o seguinte: existem alguns críticos do Rubem Fonseca que dizem que, na realidade, ele escreve crítica social travestida de literatura policial, né? Porque os textos dele, é claro que tem toda essa conotação no ar, aí, sei lá, ou uma policialesca, assim, novelesca, tal, mas ele sempre tem o objetivo de atingir algum tipo de crítica, fazer algum tipo de crítica, né? E aí é interessante também nessa análise a gente perceber que, assim, via de regra, existem 3 formas de poder dentro da sociedade, assim, geralmente, né? Que é o poder físico, que se manifesta através da violência, o poder econômico, que se manifesta através do dinheiro, do uso do dinheiro, e o poder do conhecimento, que se manifesta através da inteligência. E nesse conto, especificamente, no Cobrador, ele aborda 2 desses poderes, que é o poder físico, da violência, que no caso é o poder que o cobrador tem, e o poder econômico, o dinheiro, que é o poder que os antagonistas dele têm, que é a classe social, né? E como ele coloca isso em choque, quer dizer, literalmente, quem não tem dinheiro, tem a violência, vai brigar, vai se manifestar contra os donos do capital, aí os donos do poder, que é quem tem o dinheiro, assim, né? E pontuando também por último, ainda nessa questão, a gente perceber como a violência
para o Rubem Fonseca, principalmente, ela é democratizada, né? Ela é uma violência que assume praticamente, ou que está presente em todos os setores, ainda que as vítimas, elas tenham realmente um papel de vítima nesse processo, elas não procuram a violência chega até elas, a gente pode ver que realmente a violência para o Rubem Fonseca ela é democratizada, ela está em todos os lugares e praticamente todo mundo está acessível a que ela o encontre. Né? Uma das inferências que a gente pode fazer aqui, me parece bem evidente nos dias de hoje, né, bem clara, de a gente fazer relações entre esse conto e outras obras, talvez principalmente da cultura pop em geral. A gente tem uma referência bem clara, eu não sei até se o diretor do Coringa leu, né, o Rubem Fonseca leu o conto O Cobrador, mas tem uma passagem aqui no conto, estava lendo aqui agora, em que ele começa, assim que ele comete algum crime, alguma coisa mais, assim, uma afronta Capital. social, ser ameno, né? Mas assim que ele comete uma violência brutal, ele começa a dançar, né? Assim, ele sente uma certa catarse, assim, por ter essa cobrança, né? Para a sociedade. E é exatamente o que acontece com o Coringa, né? Do Todd Phillips, o filme recente. A gente tem essa cena bem marcante, né? Assim que ele comete o primeiro crime dele, ele vai para um banheiro dançar e tal. E isso é bem marcante e também ao longo do filme do Coringa, né? Ele dança também, assim, nesses momentos tensos, ele parte para a dança. Se liberta. Como se fosse uma libertação também da própria arte, né? A arte meio que consegue enxergar aquela brutalidade da sociedade e ela tem que ter algum tipo de desconto, assim, né? E eu acho que justamente a dança me parece ser um bom desconto nesse sentido, porque é uma coisa do corpo, né? Não é uma coisa da palavra, assim, né? Ele não consegue nem expressar o que ele está sentindo, então ele dança, né? E é interessante também que também no mesmo caminho, só que num sentido contrário, ele é um poeta, esse personagem principal, né? Eu até tentei, assim, eu gosto de ler bastante poesia, e eu tentei ler os poemas dele como um leitor de poesia, né? E eu realmente não consegui nem entender se de fato ele é um poeta, bom poeta, assim, ou minimamente razoável, ou se de fato ele é um cara que não tem nada a ver com poesia e escreve como vamos dizer, como um fenômeno da literatura pós-moderna do Rubem Fonseca, né? Eu vou colocar que esse cara aqui é um poeta para justamente ter esse estranhamento total, assim, né? Porque os poemas dele, talvez porque inseridos também dentro de um conto, né? Eles meio que perdem a essência do próprio poema em si, né? Então, ler o poema dentro de uma obra poética, não dentro de um conto sobre violência ou sobre desigualdade e tal, né? E aí também falando de outra relação bastante que se tornou bastante evidente também é com o Clube da Luta, né? Que o Clube da Luta também há um sentimento do personagem principal de se rebelar contra aquilo que a sociedade tira dele, né? Ele também é uma espécie de cobrador nesse sentido, talvez até mais nonsense, assim, no caso do Clube da Luta, do que o próprio personagem aqui do Rubem Fonseca. E o próprio final, assim, o final do conto, quando o cobrador e a Ana lá estão planejando um grande acontecimento lá para que ele em algum momento ele acha que matar pessoas individualmente nem é interessante. Não faz mais sentido. Assim, não faz mais sentido. Assim, a psicopatia dele chegou nesse nível tão absurdo que já se tornou uma coisa menor para ele. E eles planejam, então, um grande ato, né? No final do conto, eles planejam ali um grande ato de vingança ali contra a sociedade, que lembra também muito o desfecho do Clube da Luta, né? Também eles vão fazendo pequenas ações comezinhas, assim, né? Pequenas ações ao longo do filme, e no final há uma grande hecatombe lá, um grande... Eles, na verdade, se eu não me engano, eles derrubam os prédios do sistema financeiro, alguma coisa assim, né?
no Clube da Luta, e tem essa questão da dupla personalidade lá no Clube da Luta também, né? Lá é uma coisa evidente, né? E aqui ele também ele é interessante porque a gente encontra um personagem dele não muito longe dessas narrativas que a gente vê, por exemplo, de traficantes, né? Que o traficante ele leva uma vida, a gente acha que o traficante, ele, por ser traficante, ele é um grande monstro. Então ele vive fazendo maldade o dia inteiro. Não, ele tem uma mãe que ele pede bênção, ele tem uma filha que ele dá carinho, né? Ele pode ter um amor sentimental verdadeiro e, ao mesmo tempo, ser um criminoso extremamente violento, agressivo, que mata sem piedade. E é exatamente o personagem do cobrador, né? A gente pode perceber que ele não é um personagem caricaturesco nesse sentido de o vilão ser o maldoso da história, uma espécie de Lex Luthor, né? Que não consegue viver um minuto sem fazer maldade, assim. E essa narrativa do Rubem Fonseca, voltando àquilo que a gente falou no início, o fato de ele ter sido policial e também o fato de ele ser um grande consumidor, imagino, do jornalismo diário, dá essas ferramentas como escritor para ele fazer esse personagem ter essas ambiguidades pós-modernas e, talvez nesse sentido, como ele fez, só talvez a própria Patrícia Mello, que é uma grande devota dele, né, uma escritora que fez livros, inclusive, inclusive, se eu não me engano, o Matador, que é um livro da Patrícia Mello, ela diz que ela fez para matar, ela fez o livro inteiro para matar o dentista que ele deixa vivo no início do livro. Então é uma obra extremamente inspirada, né, no Cobrador, e a Patrícia Mello, talvez eu acho assim de nomes assim relevantes e que trata com essa literatura dessa forma crua e brutal assim, ela talvez foi uma das que mais chegou perto desse nível de pós-modernidade, de excentricidade dessas narrativas do Rubem Fonseca. Porque, voltando um pouquinho agora, tu citou ali a questão do Coringa, né, do Todd Phillips ali, uma coisa que tem que ficar clara para o leitor é que, assim, a princípio, o Rubem Fonseca em nenhum momento ele faz julgamentos. Né? Ele não julga, ele nem acha que o que ele faz, o que o cobrador faz é algo justificável, dada a marginalidade dele no processo, ou algo reprovável que não deve fazer. Ele simplesmente está contando uma história, né? E isso é bastante interessante a gente perceber, porque antes de a gente pensar se ele é um poeta ou não, também como tu estavas falando anteriormente aí, a gente tem que ter a certeza que ele é um assassino em série. Ele é um serial killer. O cobrador, independente de que talvez uma pergunta que fique ali latente em todo o texto é se existe algum tipo de justiça naquilo que ele está fazendo, né? Será que ele tem uma ação que ele está sendo meio Robin Hood, aí está tirando dos ricos e dando para os pobres ali e tal? Existe, claro, esse pensamento, faz essa reflexão, mas principalmente ele é um serial killer. E isso é o que de fato ordena ele ali, que é o que vai, no fim, acabar acontecendo também com o próprio Coringa, né, lá com o Coringa. De fato, ele é uma pessoa que não é boa, ele é uma pessoa que tem instintos malvados, que quer promover atrocidades, vamos dizer assim, e isso realmente define bastante o personagem. E nesse momento, a gente nem precisa saber qual é o nome dele, porque a gente conhece muito mais da personalidade de quem ele é do que o nome dele. E um outro ponto que ainda é importante a gente ressaltar nesse momento é que fica nítido também, durante o texto, uma carga de inveja brutal que o cobrador tem perante as coisas que ele não tem, né, no caso, né, perante aos bens que ele não consegue consumir, perante a vida que ele não pode ter. Então, ainda que a gente também tente aliviar um pouco a barra dele, pensar por um lado assim mais humano, de uma pessoa que está de fato cobrando uma assistência que o Estado ou que a própria sociedade deveria dar para todas as pessoas, existe claramente um componente de inveja, um sentimento mesquinho, talvez o mais mesquinho dos sentimentos, assim, que de fato acaba sendo um elemento motivador da personalidade dele e um elemento central assim para toda a história. A inveja costuma falar que é o
o único dos 7 pecados que ninguém tem orgulho de ter, assim, né? Ninguém Os assume. outros, eu tenho gula, né? Eu sou avarento mesmo e tal, mas a inveja ninguém gosta de assumir que tem. E realmente, me parece, tu tocou num ponto nevrálgico aí do texto, que realmente a inveja é praticamente a linha que guia toda o fato de ele ser um cobrador se dá justamente pela inveja que ele tem em relação às coisas que ele foi deixado de lado justamente por ter sido marginalizado, né, por essa sociedade mais que tem o poder nas mãos, vamos colocar assim, que é justamente de quem ele quer cobrar primeiro, né? Ele até, inclusive, ele encontra ao longo da história com personagens que não têm determinado poder ou não têm tanto poder assim, são mais também quase tão ou mais marginalizados que ele, e ele não se vinga dessas pessoas, né? Eu acho que ele chega a dizer em algum ponto ali, não vou gastar uma bala com uma pessoa desse tipo, eu quero contar realmente com quem vale a pena, com quem mereça a cobrança que eu estou fazendo aqui, né? E uma coisa, só fazendo um parênteses ali do Coringa, né? A gente sempre se lembra muito dos filmes, né? Talvez a grande diferença aí que tu falou desse sentido de julgamento é que no Coringa, principalmente naquele momento final que ele tem a conversa lá no talk show, lá ele se sente realmente prejudicado, assim. Então lá há uma tentativa de ter um julgamento moral por parte da personagem principal, que é o Coringa, né? Ele quer, não, eu tô aqui porque eu acho que isso é que é justiça. Eu cometi aqueles crimes lá porque realmente isso aqui é justiça. Por quê? Porque vocês me tiraram a vida inteira. Então eu estou aqui fazendo a justiça. Já o cobrador, não. O cobrador ele é muito mais vingança mesmo a partir da inveja do que de justiça, né? Que é uma coisa, que esse tema justiça ele até também é uma coisa que não, como para quem lê muito o Rubem Fonseca, é uma coisa que ele tenta ficar um pouco mais de fora, né? Claro que há olhares morais ali na história do autor que não tem como tu evitar, né? Tu sempre pende para um lado ou pende para o outro, não tem como fugir disso, mas realmente essa questão maior de uma justiça soberana, maior até do que propriamente a humanidade, isso realmente é deixado de lado aí tanto pelo cobrador quanto pelo Rubem Fonseca, né? Voltando a falar um pouco aí da carreira do Rubem Fonseca, é um fato que eu acho curioso para a gente começar falando da influência do Rubem Fonseca sobre outros autores. É uma história que o Jô Soares costuma contar várias vezes, que ele, quando ele pensou em escrever o primeiro romance dele, quando ele teve a ideia do Xangô de Baker Street, ele ligou para o Rubem Fonseca e disse: Rubem Fonseca, tenho aqui uma ideia muito massa, escuta aí que eu vou falar para ti. E foi falando um monte da ideia dele do Xangô de Baker Street, e o Rubem Fonseca falou: ô, João, tu que tem que escrever essa história, tu já tem ela pronta, não faz sentido eu escrever, né? E diz o João, ele agradece sempre que quem motivou ele a ser um escritor de romance, né? Que o João já tinha escrito coisas crônicas, coisas menores, né? Mas de romance, um romancista, quem auxiliou ele foi o Rubem Fonseca, né? Talvez também justamente por essa genialidade de perceber que aquele tipo de narrativa que o João tinha como proposta não caberia talvez no tipo de narrativa dele, né? Ele é um cara com outras preocupações históricas, né? Já que essa obra do João todos os romances do João têm uma ambientação histórica, nesse caso ali envolvendo ali o Jack Stripador no Brasil com o Sherlock Holmes e tal. E o Rubem Fonseca, as preocupações dele já são outras, né? O próprio Agosto, que é o grande romance, talvez, pelo qual o Rubem Fonseca é conhecido, que trata ali justamente ali daqueles dias conturbados ali Getúlio, né? que envolve o Getúlio Vargas, né? A morte dele e tal, tudo aqueles fatos que levaram Getúlio a cometer o suicídio. E talvez justamente a preocupação dele é mais temática por um viés, justamente como a gente tinha falado, um viés mais social, um viés mais ácido da sociedade, né? Enquanto o jogo, praticamente, ele quer fazer uma história bacana, né? Talvez ele não tenha essa preocupação, talvez não. Acho que realmente não é uma preocupação grande na obra do Jô
colocar esses elementos sociais nos seus personagens e nas suas narrativas. Eles estão lá, né? Se a gente lembrar, por exemplo, das Esganadas, né? Que de certa forma, uma crítica sobre essas ofensas às mulheres gordas ou algo assim, e ao um certo desprezo que a sociedade coloca em relação a elas. Há um pouco dessa crítica social, mas não é o mote da obra central do Jô, né? O mote da obra central é um romance histórico engraçado, né? Com bastante humor, com personagens reais e fictícios ali se misturando, e o Rubem Fonseca me parece que ele já tem uma praia mais de tentar ser um pouco mais fiel à história, também no sentido das próprias desigualdades sociais. E além disso, a fidelidade dele acho que tem muito a ver com a forma de escrita, mas mais especificamente com as palavras, né? Por exemplo, ele talvez seja o grande escritor brasileiro, ou o principal escritor brasileiro, que seja lembrado, assim, conhecido por usar palavrão nos seus textos, assim, né, Pablo? Que a gente considera palavrão. E, inclusive, até ele, eu já li também algumas entrevistas dele, que ele falava que seria um absurdo alguém se julgar o escritor, ou alguém pensar em escrever alguma coisa, se ele tem algum tipo de medo, ou restrição, ou vergonha de usar determinadas palavras, né? E isso é bacana, como a gente vê como ele está certo disso, né? Como mesmo, por exemplo, a gente tem que pensar que acho que os primeiros livros dele são nos anos 60, se eu não me engano, o primeiro livro dele saiu nos anos 60, então ele escreve isso já nos anos 50, 60, 70 aí, uma época ainda que existia censura, existia toda uma mentalidade muito mais fechada do que é hoje, né? E ele tinha toda essa ousadia, essa questão de usar as palavras, e nunca o palavrão está ali gratuito, né? Quando ele, vamos dizer assim, dá nome aos bois para os órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino, a ideia dele não é chocar pelo simples fato de, vou colocar uma palavra aqui e tal. Ela tem a ver com o enredo, ela tem a ver com aquele mundo, ela tem a ver com aquele submundo onde as pessoas estão envolvidas ali, né? Então, não é gratuito, assim, a utilização da palavra com apreço, assim, com a coisa do requinte, mesmo sendo um palavrão, uma palavra obscena, uma palavra feia, é usada com muito requinte, né? E aí, voltando ao que eu tinha dito que eu ia abordar ali no início, já que a gente está falando em palavras, o Rubem Fonseca, nesse conto, ele faz uma crítica grande, né, à questão dos meios de comunicação. O que a gente desprende da leitura é que, basicamente, todos os meios de comunicação de massa, eles contribuem para que o cobrador exerça o seu papel, no sentido de não transpassar nada de agregador ou nada de útil para ele, e sim elementos que... Isso, exatamente, dão combustível, dão munição. Nos dois sentidos, né? A munição mesmo, e munição de municiar ele com as informações que ele usa para cometer um crime. Com certeza. Aí ele fala do jornal, né? Tu já falasse ali, essa questão das notícias absurdas, os títulos sensacionalistas ali e tal, que é óbvio, né? Que é o famoso espreme o jornal que sai sangue, né? Fica muito claro. Ele fala do cinema também, que ele comete alguns dos crimes que ele comete, inspirado no cinema, quer dizer, tipo aquela coisa da idealização do ator, do super-herói, então tu te vê representado naquela pessoa, tu pode também seguir os passos dele, pode cometer os crimes, assim. Ele cita nominalmente uma revista, vou citar aqui também, que é a revista Vogue, né, que é um clássico uma revista clássica, assim, tem décadas aí, né, tanto tem no Brasil, tem fora do Brasil também, para criticar, fazer uma crítica um pouco para quem está lendo ela ali e tal, né, que ele sintetiza essa coisa, esse universo, assim, vamos dizer, através da revista Vogue, e também o rádio, né, ele ainda acha uma oportunidade para dar uma criticada no rádio ali, que o rádio, apesar de ele ser um veículo muito querido ainda hoje, né, dos brasileiros, assim, muita gente tem o rádio verdadeiramente como um companheiro, ainda nos dias de hoje, ele também aproveita para falar da banalidade da vida, né? Falar como
como ficar tocando música, ali, se eu não me engano, ele fala dos Beatles, que ele fica ouvindo os Beatles ali, que é essa coisa de tá, tipo, o mundo. Essa crítica bastante forte, assim, bastante efetiva para os meios de comunicação em geral. Fazendo aqui uma reminição aqui, né? Fazendo uma referência àquilo que eu tinha falado lá da dança dele, essa catarse que ele tem quando ele comete um crime, né? Eu achei justamente o trecho aqui, eu estava até com o olho baixo aqui procurando, e justamente é um parágrafozinho bem específico, né? Eu vou ler ele para a gente ter essa referência desse tipo da literatura do Rubem Fonseca, né? Aspas, né? Quando satisfaço meu ódio, sou possuído por uma sensação de vitória, de euforia, que me dá vontade de dançar. Dou pequenos uivos, grunhidos, sons inarticulados, mais próximos da música do que da poesia. E meus pés deslizam pelo chão, meu corpo se move num ritmo feito de gingas e saltos, como um selvagem ou um macaco. É isso que eu estava falando, ele mesmo aqui ele fala, né, assim, mais próximo da música do que da poesia, ou seja, ele é um corpo ali naquele momento. Por isso que ele involui, vamos dizer assim, que ele se torna um macaco aqui, né? Ele até cita essa palavra. Então, é interessante a gente ver que na narrativa dele tem esses momentos aí, como tu citou, bem grosseirões, né, de palavrões e tal, mas também tem um parágrafo como esse que eu li, que é quase uma espécie de poesia da violência, que a gente pode determinar assim, né? Inegavelmente, a gente, para assimilar uma obra dessa, além de ser mais velho, né, de ser, talvez até pelo menos uns 14 ou 16 anos, nem sei que censura seria adequado para um livro desse, mas realmente não é recomendado para crianças. Mas talvez para entender esse tipo de literatura, onde há essa espécie de poesia da violência, a gente tem que ter um certo desprendimento para não entender isso como uma apologia da violência, né? Uhum. Que esse é um conceito bastante complicado, assim, e que a gente vê que pessoas com algum tipo de perturbação, elas acabam entendendo essas coisas de forma como uma mensagem, como um recado ao que deve ser feito, né? Não por acaso lá a gente lembra desses atentados em cinemas que as pessoas por ver um filme, elas vão dentro de um cinema e matam pessoas do cinema porque elas acham que é a mensagem, né, que elas têm que passar, né? O próprio Clube da Luta aconteceu isso, né? Que eu citei aqui, teve um caso no Brasil que teve assassinatos, assim, e tal, de uma pessoa realmente totalmente desequilibrada, né? E até também, já que a gente citou do Coringa, na edição do Batman, né, de um dos filmes do Batman lá, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que tem justamente o personagem Coringa, um cinema também sofreu com esse tipo de violência, né? De uma pessoa atirando em outras dentro do cinema. Inclusive, esse cinema, ele até boicotou, não, ele não quis exibir, por motivos óbvios, esse filme Coringa do Todd Phillips, né? Justamente por ter sido a personagem que motivou isso. Então, esse desprendimento, essa interpretação um pouco mais apurada, ela é imprescindível para a gente entender a obra do Rubem Fonseca como um crítico realmente da sociedade. Ele não está falando desses fatos porque ele gosta ou ele sente prazer que esses fatos sejam verossímeis com a realidade. Não, eu acho que talvez ele fala justamente pelo espanto dele com esses fatos. Ele pode ter até prazer na hora da escrita, como normalmente os escritores têm quando acabam. Talvez até alguns escritores nem durante a escrita, mas quando acabam de escrever. Eu, inclusive, eu acho que eu sou um escritor mais ou menos assim, que talvez eu tenha mais prazer de ter acabado do que propriamente estar escrevendo algum conteúdo, assim, né? Porque talvez o prazer de ver a obra acabada ele é mais empolgante do que o processo que leva a ela, assim, né? Já outros escritores, eles gostam desse processo da escrita. E me parece também aqui que essa obra do Rubem Fonseca ela tem
talvez esse livro como um todo, né, mais do que o Cobrador, ele tem um pouco assim de, como eu já falei repetidas vezes aqui, essa questão do pós-modernismo, e nesse livro ele é um cara que ele flerta muito com gêneros de escrita diferente, né? A gente tem esse conto, por exemplo, que ele é um conto pausado, narrado em primeira pessoa e tal, e a gente tem o primeiro conto, que ele é um parágrafo inteiro, né? Até vou mostrar aqui, ele é um parágrafo que ele não termina nunca, é o primeiro conto do livro, né? Deixa eu pegar o nome aqui que me fugiu, Pierrot da Caverna, e ele começa assim e ele não acaba mais, ele é um parágrafo inteiro até, são tantas e tantas páginas, sem um respiro. A Patrícia Mello também usa isso muito bem, assim, de tu não ter respiro nos capítulos dos romances dela, né? E vir texto atrás de texto, ele é até meio ruim para quem está lendo, porque tu não sabe assim, não, agora é que eu vou parar, vou botar o marcador de página, né? Nessa hora aqui, fica até meio angustiado, assim, pô, mas quando é que eu paro para ler daqui a pouco, se eu não estou conseguindo ler tudo agora, né? E isso é uma coisa que eu acho que isso vai muito também desse momento da vida do Rubem Fonseca, né? Como ele é um cara que ele viveu aí ele viveu há poucos dias de completar 95 anos, né? Então, tem uma produção muito grande de contos e romances e uma obra realmente assim bastante densa, né, para se mergulhar. Eu confesso que eu não li muita coisa dele, também pela vastidão da sua obra, e esse momento aqui dos anos 70, ele é um momento também que talvez ele se dê esse luxo de experimentar coisas que talvez ele não tinha experimentado na sua carreira como escritor até ali, né? E não é por acaso que o Cobrador, tanto o livro quanto o próprio conto em si, venha a ser justamente um dos marcos de toda a carreira dele, né? Se tu começa a pesquisar sobre Rubem Fonseca, tu vai encontrar referências a Agosto, ao Cobrador, né? Ao Caso Morel e outros livros dele, que realmente são livros que definem a carreira dele de forma tanto quanto romancista, quanto como de contista. Nesse aspecto, até voltando também um pouquinho no início da tua fala, se a gente lembrar, claro que não tem como esquecer, que ele foi um agente da lei, ele foi policial, então talvez vamos dizer assim, seja interessante associar que essa história lhe dá prazer, a história, não o ato de escrever, que aquela história lhe dá prazer, quando de fato é o contrário, é a crítica à vida, a crítica à história que dá de fato prazer ao escritor. Ele está contando uma coisa que aconteceu nos olhos de um observador e não de quem está se divertindo com aquilo ali. E aí, mais ou menos indo para a parte final do conto, isso fica bastante claro com a questão, com a finalização da história, que, como a gente até já citou anteriormente, ela vai lembrar aí também o Clube da Luta, né? Que o Cobrador em si, ele nunca foi um revolucionário, o Cobrador, né? Ele, na verdade, a gente já citou, ele era um cara vingativo, ele era um cara invejoso, ele era alguém que queria ter aquilo que ele não tinha, né? Vamos resumir assim, a grosso modo, né? Ele queria ter acesso àquilo que ele não tinha, então ele se achava no direito de cometer as barbaridades. Ele nunca foi. Entretanto, no final da história, principalmente após a união dele com a Ana lá, fica uma mensagem para o leitor, para quem estiver acompanhando a obra, de que se as pessoas se unirem, se houver algum sentimento maciço, alguma espécie de união coletiva, seria possível quebrar os paradigmas, romper as tradições, fazer uma modificação do status quo, mudar o mundo. Então, essa espécie de convite que o Cobrador faz para os seus seguidores ou para quem está acompanhando a história dele, na realidade não é o convite do autor. Né, que fique bastante claro isso, assim, o autor ele está ali como um intérprete, ali como um transmissor daquela informação. Então, realmente, para deixar isso claro, que muito mais até do que, vamos dizer, do que se deleitar
com aquilo que ele está escrevendo, com a situação em si, na verdade aquilo faz ele refletir, faz ele ter se conscientizar ainda mais, assim, vamos dizer, da pequenez, talvez, assim, por assim dizer, do mundo, né, e de como a gente está longe ainda, ou como falta muito caminho, um trajeto muito grande para uma vida melhor para todo mundo, né, independente, rico, pobre, cobrador ou não cobrador. E para fechar aí, pegando esse teu gancho, eu acho que talvez aí esse finalzinho aí mesmo, que como tu fala, ele seja um falso revolucionário, né, no sentido que ele acaba utilizando as ferramentas mais inadequadas possíveis para ter a vingança dele, o justiçamento dele ali, para tudo aquilo que a sociedade deixou ele na mão, né? Tudo aquilo que ele não teve êxito em conseguir, ele acaba justamente utilizando das ferramentas mais, sei lá, imbecis possíveis, ou mais radicais possíveis, mais primitivas, né? Assim, que desconfiguram justamente qualquer vestígio de humanidade, no sentido que a humanidade é uma construção, né, social e uma construção de civilização, né? Enquanto esses conceitos mais apurados de humanidade, justiça, liberdade, etc. e tal, ele joga isso pro saco, né? Ele assim, não, quer saber? No fim das contas, a minha revolução vai ser pior até do que tudo isso que estão me oferecendo, assim, né? Se me oferecem isso, a minha contribuição vai ser o pior de tudo, assim. Então, por isso que eu chamo ele. No fim das contas, ele é um falso revolucionário, porque ele até pode querer mudar o status quo, mas não o status quo para alguma coisa que vale a pena. Ele quer mudar o status quo para nada, né? Assim, né? Ou para benefício dele, talvez, em última análise, né? Então é isso, a gente... diga. Só um detalhe antes de a gente encerrar a nossa live. Primeiro, convidar quem nos assistiu aí, falar para os seus parentes, seus familiares, para assistir às nossas próximas lives aí em breve. Vamos ter outros contos aí para que a gente debater. E uma informação que eu acho bastante interessante, eu reli agora o Cobrador numa edição que chama Rubem Fonseca Contos Reunidos. É uma edição grossa, assim, uma edição que, se não me engano, tem uns... E foi o livro que caiu no começo da nossa live, né? Ele estava atrás de um pezinho e ele derrubou ali, né? Tá parecendo, é tão pesado, acho que umas 400 páginas por aí, ele acabou caindo. E é um livro bacana, um livro que reúne alguns livros dele, contos super simbólicos da obra dele, a exemplo do Cobrador, e esse livro ele pode ser encontrado tanto na Amazon quanto na estante virtual. Eu fiz essa consulta antes da nossa live aí, então, que é um livro novo, novo, mas já lido, então como a violência é democrática nas obras do Rubem Fonseca, assim, a literatura dele também pode ser democrática, e quem quiser procurar um caminho pode, quem quiser procurar outro caminho pode, e tá todo mundo convidado a conhecer mais a obra do Rubem Fonseca. Então é isso, a gente fica por aqui, a gente agradece aí a quem visualizar, né, os primeiros participantes aí que a gente já teve aí nessa live, que foram poucos, mas foram bastante fiéis, né, acompanharem essa primeira live, né? Também a gente pretende disponibilizar essas lives no YouTube, né? Não sei se de um dia para o outro, ou logo em seguida, ainda vai depender aí de alguns ajustes aí tecnológicos para isso. E lembrando também de visitar o nosso site, né? O Centopeia site, .wordpress.com, e o nosso canal do YouTube, né? É só procurar lá por site Centopeia no YouTube, lá tem vários vídeos lá que a gente produz aí já há alguns anos, também alguns podcasts ali sobre temas culturais e históricos. E reforçando aí o convite do Elisandro aí, aguardem as nossas próximas lives aí, do Conto de Encontro, né? Talvez esse nome ele é uma pegadinha aí para quase um trava-língua, né? Mas esses próximos conto de encontro, a gente vai abordar aí contos de autores nacionais ou internacionais aí, dependendo um pouco do nosso humor e da nossa facilidade de a gente distantes aí encontrar o mesmo conto para poder ler, né? Porque, obviamente, eu tenho a minha biblioteca aqui atrás, o Elisandro tem os livros dele na casa dele aí. Então, a gente vai fazer isso, obviamente, também
pegar alguma coisa aí que tenha na internet, aí até para que as pessoas possam acompanhar aí de uma literatura já em domínio público, né, de outros autores assim, para que as pessoas também possam se aprofundar, né? A gente faz aqui o convite para que leiam Rubem Fonseca, né? Quem tiver idade para tal, leiam Rubem Fonseca, leiam a obra dele e leiam o Cobrador aí, que realmente, de Vale a longe pena. aí, vale a pena. Eu só li este ano, né? Um pouco ali logo em seguida a morte do Rubem Fonseca. Eu já tinha lido outros contos, mas o Cobrador eu ainda não tinha lido, e fui ler justamente o Cobrador por essa fama que o Cobrador tinha, né? Então, assim, fica aqui o recado. Ele está ao contrário aí para quem está lendo, né? Mas é o Cobrador aqui, né? Fica ao contrário por causa da câmera aí, mas é isso. Então a gente fica por aqui e volta na próxima live aí, provavelmente na semana que vem. Um abraço a todos e até lá. Abraço, pessoal. Até mais.